Meus amigos, quero começar esse vídeo pedindo desculpas. Na semana passada eu não tava aqui, tava trabalhando. Não é só com a NFL que eu trabalho, então às vezes aparecem esses compromissos. E é claro que muita coisa aconteceu na NFL, lógico. Mas, apesar de ter tido vídeo na semana passada, esse vídeo é daqueles hard news, né? Pra falar das notícias mesmo. E vai ser um resumão, cara. Então ao invés de eu fazer um vídeo sobre o Lamar, um vídeo sobre os outros QBs, um vídeo sobre a troca dos Bears com os Panthers, vamos fazer esse daqui com um resumão de tudo isso, o mais rápido que eu conseguir, passando o maior número de informações também. Eu vou tentar fazer de forma cronológica as notícias mais antigas primeiro, até chegar no Jalen Ramsey, que foi dos Rams pros Dolphins. E aí a gente fala disso. E quando a gente terminar, a gente vai estar pronto pra loucura que vai ser essa primeira semana aqui de Free Agency oficialmente. Então, depende de quando você tá vendo esse vídeo, mas na segunda-feira, 13 de março, às 13 horas, horário de Brasília, vai começar a loucura. Então, os times já podem começar a fechar negociações, não oficialmente, porque assinar isso vai ser um pouquinho mais pra frente, mas pra gente que quer acompanhar, é quando começa a sair a maior parte das notícias de times assinando com free agents. E tem muitos agentes livres. Já falei sobre tudo isso na Rede TV, então se você ainda tá meio perdido em tudo isso, pode ver os vídeos aqui do canal, que tem tudo, é claro, mas também no NFL Show, que rola toda segunda-feira, às 11h30 da noite, na Rede TV, que a gente explica tudo de um jeito bem tranquilo, porque eu sei que essa parte de franchise tag, trocas e tudo mais é um pouco confuso. Sem mais delongas, cara, eu vou começar aqui então com os contratos do Geno Smith e do Derek Carr. O Geno Smith renovou com os Seahawks 3 anos, 105 milhões. Que loucura, né, cara? Um veteranaço na liga que agora continua no seu time. E eu acho que os Seahawks estão mais que certos, cara. O cara produziu muito. Os Seahawks foram muito bem e eu acho que isso só tende a se manter. Derek Carr havia sido liberado pelos Raiders e assinou com o Saints um contrato de 4 anos no valor de 150 milhões. A gente fala de anos e milhões, mas é sempre muito importante a gente ver o que é na cláusula, o que tem de garantido, o que tem de bônus, e eu tô falando isso porque os Giants assinaram com o Daniel Jones. E é um contrato de 4 anos, 160 milhões de dólares, que é uma grana, né, cara? Isso significa 40 milhões ao ano, o que seria muito alto. Ele pediu 45, acabou ficando em 40, mas para um cara como Daniel Jones é muito alto. Mas é muito importante a gente ver como funciona esse contrato. O contrato tem 4 anos, mas o valor garantido é de apenas 2 primeiros anos. E isso é muito importante da gente ver, porque os Giants têm a possibilidade de ver o que acontece nesses 2 primeiros anos de contrato, para depois sim tomar uma decisão, e pode até, varia com o dead cap e tudo isso, mas pode até pensar em seguir em frente do Daniel Jones. Ainda assim, ele ganhou uma grana que ele queria e merecida. Merecida no sentido de que todo mundo merece ganhar o dinheiro, mas é um pouco alto pro Daniel Jones, com certeza. Com isso, eles colocam a franchise tag no Saquon Barkley. Não conseguiram chegar num acordo com o Saquon Barkley sem a tag, então eles fazem a franchise tag. Durante um ano, o Saquon Barkley vai ter esse contrato, e aí no ano que vem, dependendo de como tá as coisas, eles podem reavaliar. Ravens enviam o Chuck Clark safety para os Jets, e isso pra mim é só a primeira de muitas coisas interessantes que os Jets vão fazer esse ano. O Aaron Rodgers, tá em conversas cada vez mais frequentes com os Jets e parece cada vez mais que é isso que vai rolar. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser tudo isso. Escolhas compensatórias foram anunciadas. O que são escolhas compensatórias? É quando times recebem escolhas por coisas que eles fizeram ou perderam, que eles merecem uma escolhinha. Basicamente, quando você perde jogadores que estavam com contrato vigente, você recebe escolhas. Tem a regra na NFL, que é um incentivo para os times terem técnicos minoritários, ou seja, negros e tudo mais, e que com isso também você ganha escolhas compensatórias. Um exemplo, os 49ers ganharam 7 escolhas compensatórias que vão aí no decorrer do draft. Vou deixar a lista aí na descrição para vocês verem de todas as escolhas compensatórias. Os Eagles têm um problema de salary cap, que vai ser difícil pagar todo mundo e ainda se manter no teto salarial esse ano. E por isso notícias como essa vão aparecer cada vez mais. O cornerback Darius Slay
teve permissão para procurar uma troca e ela pode acontecer. Mas também renovaram com o defensive end Brandon Graham e a gente sabe que esse time do Eagles é muito forte, tô curioso para ver como é que vai ser. Outro time que tá tendo que reformular também é o time do Minnesota Vikings. A gente sabe como a torcida tá triste, mas eles também estão tendo que reformular contratos e liberar jogadores, como é o caso do wide receiver Adam Thielen, que foi liberado. Não é que ele tá disponível para troca, ele foi literalmente liberado e pode ser contratado por outras franquias, assim como o linebacker Eric Kendricks. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer se você não consegue pagar todos os jogadores da mesma forma. E aí, mais uma notícia de quarterback, e essa ainda pode dar muito pano pra manga, é a questão do Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens. Por quê? Ele recebeu a tag, mas é uma tag não exclusiva, o que significa que ele pode negociar com outros times, chegar pros Ravens e falar, ó, negociei com o, sei lá, Green Bay Packers e eles me sugeriram isso. E os Ravens podem igualar o valor e manter o jogador. Essa é a franchise tag não exclusiva. O que tá acontecendo é que aparentemente nenhum time tá interessado em pagar o que o Lamar quer, o que é meio bizarro pra mim. Muitos times gostariam de ter um quarterback como o Lamar Jackson e eu sei que ele tá querendo muita grana, mas é o Lamar Jackson. E eu não sei, isso é uma coisa que me parece um pouco estranha, é uma coisa pra gente ver nos próximos momentos. Os Dolphins escolheram exercer a opção de 5º ano de contrato do Tua Tagovailoa, significando que eles devem continuar com ele e não ir atrás de outro quarterback, pelo menos por agora. Como é que funciona isso de forma muito rápida? Os quarterbacks calouros selecionados na primeira rodada, eles têm um contrato de 4 anos e mais uma opção de estender esse contrato para mais um ano, para depois sim negociar. O que isso significa? É meio parecido com a franchise tag no sentido de que por um ano eu vou manter o cara e depois eu vejo o que eu faço. E isso foi exercido pelos Dolphins. Então tinha a coisa dos Dolphins pegarem Tom Brady, umas loucuras desse tipo que parece que se encerram com essa notícia. Os Rams, a gente sabe de toda a estratégia de all-in dos Rams, né? Abriram mão de escolhas de draft, pagaram os jogadores veteranos para poder ganhar o Super Bowl e ganharam. Se esse era o objetivo foi completamente bem sucedido. Mas agora os Rams têm que se virar. E eles estão tendo que liberar jogadores, Bobby Wagner e agora também o Jalen Ramsey, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas primeiro só dizendo que os Rams estão tendo que fazer essas movimentações. Aí teve a troca bombástica da primeira escolha geral. Os Bears estão felizes com o Justin Fields, e eu concordo plenamente com isso. A gente viu que o problema do Bears não é o Justin Fields, definitivamente, e agora, cara, eu acho que qualquer torcedor dos Bears ficou muito feliz com isso, né? Eles trocam a primeira escolha geral pela escolha número 9, que era dos Panthers. Além disso, eles ganham a escolha 61, uma escolha de primeira rodada no ano que vem, uma escolha de segunda rodada em 2025 e ainda pegam um wide receiver de elite, que é o DJ Moore. Então, os Panthers têm a escolha mais valiosa da NFL, que é a primeira escolha geral, e eles falaram, lógico que estão atrás de um quarterback, e o que eles falaram é que, se na primeira escolha geral eles estiverem tranquilos com a posição de quarterback, vê aí que eles querem o CJ Stroud, mas tem gente querendo mais o Bryce Young e tananã, e tipo, eles estão tranquilos na questão de quarterback, eles ainda podem trocar essa primeira escolha de novo, por uma terceira, por uma quarta escolha geral ali, por exemplo, isso tudo vai pegar fogo. Por quê? Porque os Colts estão na escolha número 4, os Colts precisam desesperadamente de um quarterback, mas na quarta eles já podem perder os principais, e isso vai ser um problema, esse draft vai ser maluco, lembrando que só a partir de abril a gente começa a falar sobre o draft de fato. Uma coisa que é importante, não tão relevante, mas é importante na posição. Os Commanders renovaram com o Daron Payne, que é o defensive tackle. Então, essa linha defensiva dos Commanders continua sendo absurda. A questão é que eles pagaram uma grana no Daron Payne, que talvez não seja tão relevante, mas, cara, você tem que pagar os jogadores que você quer manter, tá tudo certo. A questão é que ele se torna o defensive tackle mais bem pago da liga e isso aumenta muito o piso de defensive tackles. E isso é uma coisa pra gente ficar de olho nos próximos momentos. Por fim, a última escolha mais relevante, a última notícia mais relevante é a troca do Jalen Ramsey para os Dolphins. Então, pera aí. Os Dolphins que já tem Tyreek Hill, já tem Bradley Chubb chegando no último ano, agora tem Jalen Ramsey, que ainda tá voando. Esse time dos Dolphins vai ser muito, muito interessante de se ver. Eu sei que terminou um pouquinho mais decepcionante do que começou o time dos Dolphins na temporada passada, mas, cara,
Vai ser legal de se ver, com certeza. E aí, ou seja, os Bills são o melhor time da AFC East, Jets e Dolphins fazendo excelentes movimentações e os Patriots, nada. Meus amigos, a partir de agora, notícias bombásticas, um vídeo por vez, tá? Então, Aaron Rodgers e um time? Fica ligado aqui no Golim Sports, cara. Fica ligado também nas nossas redes sociais e principalmente no golimsports.com.br, porque é lá que a gente solta a notícia com todas as informações, análises e tudo mais, tá bom? Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. Se eu puder fazer um pedido, se inscrevam no canal, estamos próximos dos 100 mil. Um grande abraço para todos vocês.